Vamos começar. Então agora vai ser construção. A aula de hoje é construção de funções com... vou chamar cauda, mas estou me referindo à primeira parte da série. Cauda, a tradução é tile, tá? Que às vezes eu vou usar o tile, às vezes eu vou usar cauda de Lorentz. Estou me referindo a quando você tem uma série de Laurent, tem uma parte, né? A primeira parte da série. E depois tem uma parte, às vezes, que vem já parte holomorfa, né? Então, cauda da série geralmente é a primeira parte da série, é uma parte mais importante que guarda os polos, guarda os resíduos, né? A parte mais importante da série. Tá bom? Então, aqui é cauda de Laurent prescrita. Tá bom. Então, como eu falei, aqui a gente sempre vai trabalhar com x, vai ser uma curva algébrica, tá? No sentido da definição da aula anterior. Então, vou começar com o lema. Seja x uma curva algébrica e P um ponto em x. Então, para qualquer n inteiro, né, existe uma função meromorfa f global, né, em x, tal que a ordem no ponto P de f é. Ou seja, eu posso encontrar sempre funções meromorfas com ordem de polo prescrito, qualquer inteiro. Isso aí sobre uma curva algébrica, ok? Bem, prova. Tá, então, como pela definição de curva algébrica, temos que Mx, o espaço de funções meromorfas, separa tangentes então existe um elemento, né, G em Mx, tal que a ordem no ponto P dessa função é 1. Isso aí porque separa tangentes, entre aspas, né, a derivada é um isomorfismo, né? Então, pela teorema da função inversa, localmente ele tem parte linear não nula. Então temos uma função g nesse espaço das funções meromorfas em x. Agora tome, já temos a assistência da g, e você toma simplesmente g elevado a l. Então aí claramente a ordem no ponto P de f é justamente l. Então aí termina a prova. Muito bem. Agora vamos definir
que é um polinômio de Laurent? Bom, um polinômio de Laurent da seguinte forma, né? Da seguinte forma, assim. É uma série de Laurent truncada, polinomial. E ele é chamada cauda de Laurent ou tail Laurent. Vou colocar aqui assim, cauda. Ou simplesmente tail Laurent, né? Se ela é chamada cauda de Laurent de uma série de Laurent H, se isso a série começa com esse polinômio, né? Ou seja, isto é, H começa assim, né? Aí vem termos de ordem superior. Em outras palavras, H menos R tem todos os termos de grau maior que os termos de R. Grau maior Então, um polinômio de Laurent é uma cauda de Laurent, ou uma última parte de Laurent, ou o tail Laurent, de alguma série de Lorentz, e ela começa, né, com essa parte. Tá? Então, a primeira parte da série, né, essencialmente. A parte inicial da série. A gente chama a parte final, a cauda, ou, né, a parte principal da série de Laurent. Vamos chamar de tail Laurent ou cauda de Laurent. Então, lema. Então a pergunta é, né? A pergunta é, se eu te dou R, será que existe uma função meromorfa H cujo ser de Laurent tenha R como cauda de Laurent? Essa é a pergunta. Então tá, vamos tentar responder isso numa curva algébrica. Então seja X uma curva algébrica. Fixe um ponto P em X e uma coordenada local. C em P. Fixe qualquer polinômio de Laurent XC nessa coordenada, né? Então, existe uma função meromorfa em X cuja série de Laurent
foi a série de Laurent em P, né, localmente, tem esse polinômio RC como cauda, ou como tile Laurent. Tá, então aí temos uma resposta local, né, nesse caso. Então estamos fixando um ponto P, uma coordenada local, fixando um polinômio qualquer de Laurent. Então estamos mostrando que existe uma função global, tal que localmente no entorno de P, a f começa, né, com esse polinômio R. Então vamos lá, prova. Prova. Muito bem. Então vamos escrever o polinômio. Nessa coordenada z, né? O polinômio tem essa forma. I, N, M, C, I, C, I. Onde o Cn é diferente de 0, que é o primeiro termo, e o último também, né? Tá. Então, esse polinômio tem quantos termos? Tem m menos n mais 1 termos. Certo? Então vamos proceder por indução sobre o número de termos. Para demonstrar. Procedemos a indução sobre o número de termos. Muito bem, então vamos assumir se tem um termo, o que acontece, né? Se o R tem um termo, vamos assumir que, por exemplo, isso seja assim, né? Um termo, tá? Então, o M é um inteiro, né? Então, pelo lema anterior, existe uma função meromorfa global, tal que a ordem do ponto P de F é justamente M. Então quer dizer que a série de Laurent em P, ele começa com F. Então acabou. Significa que R é o tile Laurent de F localmente. Então, caso um termo, acabou. Então vamos assumir a hipótese de indução. Agora, vamos assumir, né, que suponha que R é dessa forma, né? Tem pelo menos dois termos. Tem pelo menos dois termos. Tem pelo menos dois termos. Certo? Muito bem, então R começa assim, né? Localmente, é assim. CN, CN,
Tá avançando assim, aí termina em CM. Tá? Muito bem, então vamos pegar esse termo aqui primeiro. Então, pelo lema anterior, aplicado esse termo, existe uma função h meromorfa em x, né, tal, h nessa coordenada local começa com esse termo aqui. Ou seja, a ordem no ponto P é ele. Certo? Temos isso então. Muito bem. Agora vamos pegar, considere agora a função h menos r. Então vamos subtrair esse cara com esse cara aqui. Então como eles começam com a primeira parte igual, então esse cara vai ter Tile, Laurent, né? Tem Laurent S, tá? Não sei, S de Z, né? Com cujos termos com um termo a menos que R, né? É um a menos que R, cujos termos, cujo número de e S, né? Tem um termo a menos que R. Um termo a menos que R de C. Não é porque você tirou esse cara aqui, ZN, CN, ZN, né? Então tem um termo a menos. Então, como ele tem um termo a menos, eu posso aplicar a hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, tá? Pela hipótese de indução, existe uma função meromorfa em x, tal que S é a cauda de Laurent de J. Ou seja, a G ela começa com S, né? Z mais blá, blá, blá. Tudo bem. Então você tem duas situações. Aqui também tem que H de Z menos R de Z, ela começa com S também. Certo? Então significa que H ela é dessa forma, né? Vou escrever aqui direitinho. Tá? Eu tenho duas coisas aqui. Tenho H de Z menos R de Z, ela começa com S, né? E tem o G, que também começa com S. Muito bem. Então vou pegar, vou fazer a diferença desse com esse. Então vou ter H de Z menos G de Z. Então aqui cancela S, né? Colocando R do outro lado, eu tenho assim. Certo? Então, tomemos
Tome f igual a h menos g, né? Ela é meromorfa em x. E f de z, ela começa com f de z mais... Então, acabou. Ou seja, f tem cauda de Lorentz f. Certo? Então, isso termina a demonstração do lema. Isso quer dizer que, se não estou prestando atenção aqui, você fixa um ponto, fixa qualquer polinômio, sempre existe função meromorfa com esse polinômio de Lorentz, ou de Laurent. Lema. Então, seja x curva algébrica, sempre aqui curva algébrica, ou seja, é uma superfície de Riemann compacta cujas funções meromorfas separam pontos, separam tangentes. Essa é a hipótese, né? Então, dado dois pontos, P e Q em x, existe uma função meromorfa f, né, em x, com 0 em P e polo em Q. Ou seja, dados dois pontos diferentes, né, eu sempre posso encontrar uma função meromorfa com 0 naquele ponto e um polo naquele outro ponto. Vamos na prova. Então, tenho dois pontos, ou seja, P e Q, né? P e Q pontos em x. Certo? Então, como o mx separa pontos, existe uma função g meromorfa, tal que não constante, né? Tal que g de p é diferente de g de q. Tá certo? Temos isso. Agora, substituindo g por 1 sobre g, se for necessário, né? Se for necessário, podemos assumir que P não é um polo de G. Tá? Se ele é, bom, você pega 1 sobre G, aí não vai ser. Vai ser um zero. E substituindo G por G menos GP, podemos assumir que P é um zero de G. Podemos assumir que G tem um zero em P. Certo? Muito bem. Agora temos duas situações. Se Q é polo, acabou.
Se Q é polo e G, acabou. Demonstração. Se não, se Q não é polo, então vamos tome a seguinte função: f igual g sobre g de Q menos g. Então repara o seguinte, P é um zero de f, né? E f tem um polo em Q. Então aí termina a prova. Então, só para não esquecer, né? Então, dados dois pontos arbitrários, sempre é possível encontrar uma função meromorfa em x, cujo tem um zero em P e um polo em Q. Okay? Vamos ao seguinte lema. Seja x uma curva algébrica então para qualquer quantidade finita de pontos, para qualquer número finito de pontos, P, Q1, Qn em x, existe uma função meromorfa global f meromorfa em x com um zero em P e polos em cada QI. Então é uma generalização do lema anterior. Então, essa aqui a prova é por indução, vou deixar como exercício, ok? A prova é por indução. O caso de N, sobre N, né? O caso de N igual a 1 está feito no lema anterior. É por indução. Tá? Exercício. Então é uma generalização do lema anterior, né? Não tem muito segredo não. Bom, agora vem outro lema. Então aqui, tipo, funções, zeros e polos prescritos, né? Eu te dou ponto, você me dá uma função onde eu escolho quais são os zeros, quais são os polos. É isso. Lema. Muito bem. Agora, então, de novo, seja x superfície, ou curva algébrica, né? Agora vou atacar as ordens, né? Curva algébrica. Então, para um número finito de pontos, para um número P, Q1, Qn e x, tá? E qualquer n maior ou igual que 1, existe uma função meromorfa
F meromorfo em X com a ordem no ponto P de F menos 1 é pelo menos N, e a ordem nos pontos QI de F é maior ou igual que N. Tá bom? Então, a primeira parte essencialmente quer dizer que F tem um zero em P de ordem, né? Você vai pensar nessa subtração. Esse cara tem ordem em P de ordem N. Pelo menos N. E aqui estamos pensando nos polos, né? Certo? Então, a demonstração é simples, eu vou dar a demonstração. Isso vai ser usado depois, né? Então, se precisar, prova. Então, seja G uma função meromorfa em X global com 0 em P, 0 em P, e polos em QI, né, para I igual a 1 até N. Então, isso aqui existe pelo lema anterior, né? Isso aqui tá, a função G existe pelo lema anterior. Vou colocar aqui. Tal função existe pelo lema anterior. Então, eu quero uma função G com essas propriedades. Então, tome F, né? F, 1 sobre 1 mais G elevado a N. Então, aí você pode fazer a conta, né? Fazendo F menos 1, aí justamente dá o que a gente quer, né? Então, F tem as propriedades requeridas. Ou seja, F menos 1 em P, a ordem dessa função é pelo menos N, e a ordem dos QIs é pelo menos N também. Tudo bem? Então já temos esse aqui é um lema onde você guarda as ordens, né? Está guardando as ordens para cada N. Então agora vem um lema que eu acho que é o mais importante, que é o lema de aproximação. Que diz o seguinte, de novo, X, curva algébrica, fixe um número finito de pontos, fixe P, Q, Qn, pontos em X, né? Escolha coordenadas locais, CI. Tá, aqui eu vou trabalhar com P1, PN, tá? P1, P2, assim, PN, tá certo? Sim. P1, PN, coordenadas locais CI em PI, tá?
E vou escolher polinômios de Lorentz arbitrários. E escolha polinômios de Lorentz RICI, tá? Não coordenadas para todo I. Tá. Então temos pontos, temos polinômios prefixados e coordenadas locais também prefixadas, ok? Então, com isso, existe uma função meromorfa. Então vamos juntar tudo, né? Existe f meromorfa global, tal que para cada i, né? F tem esse polinômio RI como tile Lorentz. Tal que para cada i, f tem RI como tile Lorentz. Ou seja, como cauda de Lorentz. Ou seja, em outras palavras, FCI é igual, né, nessa coordenada, RZ, né, CI, tal, mais coisa. Ou seja, numa vizinhança, isso acontece numa vizinhança do PI, né? Onde temos a coordenada local CI. Muito bem. Então vamos dar uma prova. Eu acho esse lema é importante, é um pouquinho mais difícil também. Então vamos lá. Então, para lembrar, né? X curva algébrica, tenho uma quantidade finita de pontos. Em esses pontos eu fixo coordenadas locais. E nessas coordenadas locais eu fixo polinômios arbitrários, RI. Então tenho uma função meromorfa, tá? Tal que em cada vizinhança local, né? Tem séries de Lorentz que começa com esses polinômios. Então, vamos lá, prova. Prova. Tá, então esses caras RIs, eles têm termos, né? Número finito de termos, tá? E tem esses termos têm um grau, certo? Um grau que é o inteiro. Então vamos pegar o n, então fixe n, um inteiro, que seja maior que todos os graus dos termos dos RIs. Tá? Então você pode pegar os termos top, ou seja, os termos de maior grau nesses polinômios, né? Vai ter N1, N2, NK, pega o máximo deles mais 1. Então você está pegando um N inteiro que seja maior que todos os graus dos termos RI. Muito bem, então certo. Então podemos considerar, né, que os polinômios RI tem todos os termos
de grau menor, né, que esse N. Então temos todos os termos menores que esse N. Muito bem, então vamos achar uma função f. Então vamos a construir ou achar, né, f com a seguinte propriedade. A ordem no ponto Pi de f menos ri tem que ser maior ou igual a n. Tá. Se a gente encontrou uma f com essa propriedade, acabou, né? Essa f, que significa quando você escreve localmente a série de Lohan de f, né? Quer dizer que nessa coordenada pi, essa diferença f menos ri, ela começa com um polinômio de grau pelo menos n. Então significa que f tem como cauda de Lorentz, a cauda de Lorentz de f vai ser ri, justamente. Então isso basta para demonstrar esse lema, certo? Bom. Porque todos os termos desse cara são menores que n. Então, basta essa desigualdade aí. Mas essa desigualdade tem a ver com a desigualdade do lema anterior. Aqui, ó, tá vendo? Então vamos usar esse lema anterior para demonstrar esse lema de aproximação. Então é isso que a gente vai se concentrar agora. Encontrar uma função com essa propriedade. Tá, então você tem você tem as funções, né? R1, R2, Rn. Então, pelo lema anterior, existe uma função meromorfa de fato existem, né? Funções meromorfas. Existem funções meromorfas GI, tá? GI, vou colocar aqui bem. GI em X. Tá, ok? RI é seu tile Lorentz em PI. Então, para cada i você aplica o lema. Então, sempre se dado qualquer polinômio, você tem uma função g que começa com esse polinômio, né? Então, gi de ci, ele começa com ri de ci, numa vizinhança de pi, né? O que eu quero é juntar todas essas gi's numa só, né? Então, ainda não encontrei a f não, só encontrei, para cada polinômio, encontrei uma função gi. Então, agora então tenho n funções, né? Seja m o mínimo das ordens. O mínimo dessas ordens nos pontos PI, que justamente é o mínimo das ordens em G, né? Em GI.
porque elas começam com o mesmo polinômio. Certo. Agora, pelo lema, agora sim, pelo lema anterior, aplicado esse inteiro m, existe uma função, ou existe, né? Para cada i existe uma função hi. Para cada i existe hi funções meromorfas em x. Tá ok? A ordem no ponto pi de hi menos 1 é maior ou igual que n menos m, e a ordem em pi de desculpa, aqui em pj, né? pj de hi é maior ou igual que n menos m, né, para j diferente de i. Então, aqui como se fosse o zero, e aqui pj, os demais pontos, como se fossem os polos. Né? Estou aplicando o lema para essa constante n menos m. Beleza? Agora sim, então tenho GI, tenho HI. Agora eu vou construir a F. Tome a função F como somatório em I produto. Então essa é a função que começa, ou seja, agora temos que mostrar isso aqui. Okay, isso daqui. Dá certo, porque olha só, se você pensa aqui como polinômio, a ordem é m, então esse aqui começa com z a la m. E aqui, esse aqui começa com n menos m, então o produto vai começar com ordem n. Que é o que a gente estava pensando aqui, ó. Começa. Ou seja, isso. Então a diferença vai começar com ordem maior que n. Tá, então, daqui não é tão difícil, tá? Mostrar. Então, a ordem do ponto PI de F menos RI é maior ou igual que N. Então significa que, bom, tem que usar essa aqui, tem que usar essas né? essas desigualdades, tá? Mas dá para concluir então que F de CI ela começa com RI mais CI e tal. Então vou deixar isso aqui como exercício, ok? Esse passo aqui que está faltando. Para você mostrar essa desigualdade aí. Muito bem, qual horário? Seja x uma curva algébrica. Fixe um número finito de pontos.
Pn em x e um número finito de inteiros. Então, existe uma função meromorfa em x global, né, tal, a ordem dos seus pontos é justamente m. Então é isso aí que a gente tem, né? Por que corolário? Porque aqui, ó. Se você fixou os pontos, então fixou os inteiros, né? Então, se você fixa inteiro, você pode fixar polinômios de Laurent com essas ordens. Então, pelo esse lema de aproximação, existe uma função meromorfa que conversa com esses termos. Então, quer dizer que a ordem desses pontos justamente é a ordem dos termos, dos primeiros termos aqui, desses polinômios. Então, acabou, né? Então, esse aqui, esse corolário, já está resumindo tudo que a gente queria, né? Eu te dou pontos, te dou inteiros arbitrários, e você constrói uma função meromorfa com essas ordens prescritas. Tá bom. Então agora grau de transcendência. Grau de transcendência. Grau de transcendência desse corpo aqui. Esse aqui é um corpo, né? Mx. Na teoria de corpos não tem esse conceito de grau de transcendência. Porque aqui, ó, se você tem C, aqui tem esse corpo aqui, Mx. Então aqui tem uma extensão de corpos. Aqui são as funções constantes, as funções meromorfas não constantes em X. Então a proposta é mostrar que esse cara é um corpo finitamente gerado sobre esse corpo aqui. Quando X é uma curva algébrica. Tá? Então, se é finitamente gerado, ele tem um grau de transcendência finito. Então, vamos mostrar como... Então, vamos misturar com álgebra, né? Teoria de corpos. O interessante aqui é legal. Aqui é interessante, olha só. Só vou adiantar um pouco, né? Vou adiantando. Você tem C, né? Agora você pega X, superfície de Riemann compacta, né? Aí você sabe que existe uma função meromorfa. Então você pode construir o corpo dessa função meromorfa, que é simplesmente quocientes dessa função, né? Continuando. Então você tem aqui um corpo aqui, o CF, certo? Ele é finitamente gerado porque ele é combinação polinomial de elementos aqui. Agora você tem aqui Mx, que Mx aqui ele guarda todas as funções meromorfas em X. Então ele estende ele. O interessante aqui é que essa função meromorfa, né, ela é não constante, então ele tem um divisor aqui, né?
Tá. Embora a imagem. Tá certo. Tá, então, interessante aqui é o seguinte, olha só. Então, essa função meromorfa, né, ela tem um divisor associado, que é justamente o divisor de polos. Tá? Então, o grau dessa extensão vai ser o grau do divisor de polos. O grau de transcendência, né? É justamente o grau. Ou seja, quer dizer que todo elemento pode ser escrito, né, como função polinomial ou racional de elementos aqui. Quantos termos? Vai ter justamente o grau desse. O número de termos vai ser justamente o grau do divisor de polos de R. Né? Isso sempre dá para fazer numa superfície de Riemann compacta. Então a gente vai caminhar para isso. A gente quer mostrar isso de fato. Uhum. Muito bem. Tá, então essa é só uma ideia geral de que a gente quer fazer. Né? Tá. Vamos lá então. Agora vamos lá. Então, proposição. Seja x uma curva algébrica. Então, o corpo de funções meromorfas, né? Mx é uma extensão finitamente gerada de C com grau de transcendência 1. Com grau de transcendência 1. Tá, sobre C, né? Sobre C vai ser. O grau que eu falei anteriormente, o grau de transcendência com respeito a uma função meromorfa prefixada. Então, é o grau do divisor de polos. Com respeito a esse corpo C, é 1. Vamos mostrar isso. Ou seja, em outras palavras, para gerar esse corpo Mx basta uma função meromorfa só. Ou quociente, né? Tá, primeiro vamos mostrar o grau de transcendência. Tá? Então, prova. Primeiro, então, grau de transcendência. Depois a gente mostra finitamente gerado.
Trascendência. Tá. Então, dado x, né? Curva algébrica. Temos que mx pelo menos tem um elemento. Tem pelo menos um elemento. Logo, o grau de transcendência é pelo menos 1. É pelo menos 1. Vamos mostrar que só tem um gerador. Ou seja, se a gente supõe que tem dois elementos algebricamente independentes, então vai dar um absurdo. Então suponha que existe dois elementos f e g algebricamente independentes, em mx. Então vamos chegar a um absurdo. Então quer dizer que se a gente chega a um absurdo, quer dizer que só tem um elemento algebricamente independente em mx. E, portanto, esse elemento é da base, né, sobre C, então por isso tem grau de transcendência 1. Então vamos supor que existem dois elementos f e g algebricamente independentes. Em mx, tá? Essa é a hipótese, né? Então seja D um divisor em x que seja maior ou igual a 0 e tal, que f e g pertençam ao espaço LD. Tá, isso sempre posso conseguir, né? Simplesmente pego D que seja maior, o divisor máximo entre divisor de polos de f e g. Pronto. Sempre existe um divisor com essa propriedade. Tá? Muito bem. Se temos isso, então para IJ maiores ou iguais que 0, temos o seguinte: F, I, G, J, eles pertencem a L, N, D, né, se I mais J é menor ou igual que N. Isso aí sai fazer uma conta de divisores. Vamos lá. Vamos mostrar isso, né, de fato. Bom, aqui vou mostrar uma ideia. Então, como a gente mostra isso? Então, divisor de FI de J, esse aqui é igual, aplicando a propriedade de produto, né? Vai ser divisor de F mais J divisor de J. Eu sei que, como esse fica em D, então ele é menos D, menos, né? JD, esse aqui é menor ou igual que menos I mais J, que I mais J é menor que N. Então I menos J é menor que ND. Então logo ele está contido. Beleza? Então, assim temos que L, N, D contém polinômios ou contém monômios, né? Os monômios
FIGJ de grau menor ou igual que N. E são algebricamente independentes, porque F e G são. Esses monômios são algebricamente independentes. Né? Porque F e G são. Tá? Então significa que a dimensão de LND é pelo menos quantos monômios de grau menor ou igual que N existem. Justamente N mais 1, né? N mais 2 sobre 2. Que é igual a N ao quadrado mais 3N mais 2, né? Sobre 2. Para N suficientemente grande, quer dizer que a dimensão do LND é ilimitada. Esse é absurdo porque X é compacta e já sabemos que Ln de qualquer divisor é limitado, né? É um espaço de dimensão finita. Para N suficientemente grande, isso dá um absurdo. O absurdo vem a supor que F e G são algebricamente independentes. Então aí só termina com a prova dessa parte. Beleza? Então temos o grau de transcendência 1. Agora vamos lá. Quero o seguinte, né? Agora a prova da segunda parte, que é prova da finitamente gerado. Então, vamos escolher agora. Vamos escolher. Escolha f, função meromorfa em x, não constante, né? E denote CF, o corpo de expressões racionais de f. Expressões racionais de f. De fato, CF é isomorfo, né? A o espaço de funções racionais de uma variável, né? Tá certo? E temos o seguinte: temos uma sequência de corpos aqui: C, CF, está contido, né? Em MX. Então mostrar, já sabemos, esse aqui é finitamente gerado, só tem um gerador, de fato. Então para mostrar que MX é finitamente gerado com respeito a S, basta mostrar esse aqui. Então basta mostrar que MX é finitamente gerado sobre CF, esse corpo aqui, subcorpo. Então para isso vamos mostrar um lema. Lema prévio, né? Que diz o seguinte: dado seja um divisor em X, tá? Superfície Riemann compacta. X, superfície.
compacta. E D, o divisor de polos de uma função meromorfa. Para alguma f que mora em mx. Então, existe um inteiro maior que zero, inteiro, e G meromorfo em x, tá ok. Tá ok. Tá ok. A menos esse divisor é menor ou igual que MT. Tá, mais ainda, G pode ser tomada, tomada polinomial em F. Ou seja, G é uma função racional de F. Desculpa, polinomial, né? Polinomial. Então, quer dizer que qualquer divisor pode ser limitado, né, por a menos de equivalência linear, né, pode ser limitado por polinômio, por divisor de polos de funções meromorfas, qualquer divisor. Tá bom? Então vamos provar esse lema, depois a gente volta para a prova desse finitamente geral. Tá? Vamos lá. Vamos provar o lema. Prova do lema. Vamos lá. Então, seja P1, PK, o suporte do divisor A. Que não são polos de F. Não são polos de F. E tal que A de PI seja pelo menos 1. Tá certo? Então vou pegar os suportes de A. Dentro desse suporte vou escolher os que não são polos de F e que tem essa propriedade. Tá, A é qualquer divisor, hein? Então, F de PI pertence a C, não é um polo, né? Então é um número complexo. E logo, F menos FPI tem um zero em PI. De pelo menos ordem 1. Ordem 1. E claramente tem essa diferença, tem os mesmos polos que F. Então vamos pegar. Então,
você pega F menos F de PI, faz a potência A de PI. Então esse aqui tem um zero em PI, né? De pelo menos ordem A de PI, certo? Está levando potência. E é claro que esse aqui não vai ter outros, não tem outros polos que os de F. E não tem outros polos além dos de F, né? Só tem os polos de F. Então agora vamos pegar G, então tome G vai ser o produto de todos esses caras. Claramente G é função de meromorfa, né? Certo? Polinomial em F. Tá? O que mais? Vamos calcular A menos divisor de G. Então, e esse aqui só tem polos só em F, né? Essa G também. Então, A menos G de F é positivo, né? Só nos polos de F. Então, esse divisor é positivo só nos polos de F, porque você está tirando, né? Menos. Então, está virando o G dos polos de G coincide com o G dos polos de F. Então, existe um inteiro M maior que zero, tal. A menos G de G é menor ou igual que MD, onde D é o divisor de polos de F. Você pode comparar os dois, né? Então, com isso termina o lema. Bem, falta ainda mais. Então, então vamos lá. Temos o lema. Depois do lema, né, desse lema aqui, vamos mostrar um corolário. Então, corolário. Corolário diz o seguinte: seja X superfície de Riemann compacta, né? Compacta. E F e H com suas meromorfas.
FH. FH funções meromorfas, tá? Então existe um polinômio R de t tal que R de F vezes H não tem polos ou não tem outros polos além dos de F. Além dos DF. E neste caso, existe um inteiro calque RFH, esse cara, essa não é uma função meromorfa, né? RFH, ele pertence a LMD com D divisor de polos de F. Tá, esse corolário é consequência do lema, porque você aplica, né? Aplica o lema. Quando A vai ser menos o divisor de H. Aí claramente já você tem A menos o divisor de G, né? Aí vai sair um produto, porque G é justamente essa expressão polinomial RF, né? Então temos isso. Muito bem. Agora finalmente outro último lema para dar a prova já. E aí a gente acho que já fecha, né? A aula de hoje. Então lema. Último lema. Vou anunciar esse lema e vou dar a prova. Então, aí na próxima aula eu posso falar um pouco do lema. Então fixe é uma função meromorfa. Então fixe é uma função meromorfa f, tá? X. E D que seja o divisor de polos. Tá? Então suponha que o grau de transcendência de mx com respeito a esse corpo seja pelo menos k. Então, existe uma constante m0 inteiro tal que para todo m maior ou igual que m0 a dimensão de LMD cresce mais que esse número. Então, o grau de transcendência está relacionado, é claro, né, ao número de elementos nesse espaço de funções LMD. Tá? Vou mostrar isso na aula que vem. Então vou dar por fim a prova usando esse lema, né? Vou dar o fim da prova da finitude, tá? Fim da prova finitamente geral, tá?
Vou falar mais depois dessas propriedades aqui, ó. Infinitamente gerado. Muito bem. Tá. Então, a afirmação é a seguinte. Para provar que é infinitamente gerado, basta mostrar isso aqui. Mx, Cf, Cf menor ou igual que grau de D, onde D é o divisor de polos. Tá. Se eu mostrar isso, acabou, porque estarei dizendo que você precisa de um número finito de elementos linearmente independentes, né, em esse corpo que geram Mx. Depois a gente vai tratar melhor essa. De fato, a gente vai mostrar que é igualdade. Tá? Até aqui só vou mostrar que é menor ou igual. Certo? Depois eu vou mostrar a igualdade na próxima aula. Então vou mostrar isso. Tá? Com isso já acabou, né? Já, pelo menos a prova definitivamente geral acabou. Então, de fato, então vamos supor por contradição. Então suponha que, pelo absurdo, né? Mx Cf é pelo menos 1 mais o grau de D. Ou seja, não tenho essa desigualdade, tenho ao contrário. Tá? Então vamos usar o lema anterior quando cai essa constante, tá? Ó. Tá prontinho aqui o lema. Ó. Maior ou igual que K, então você tem uma cota inferior para o espaço L, LD. Então, pelo lema anterior, existe um inteiro tal que para todo M maior ou igual que esse inteiro, dimensão do espaço LMD, onde D é o divisor de polo, né? É maior que igual que M menos M0 mais 1 vezes o grau 1 mais o grau de D, que é o K, né? Certo? Então tem esse problema. Mas a gente já sabe que a dimensão de LMD é de dimensão finita e temos uma cota para ele. Ele é 1 mais o grau de MD. Isso a gente fez aulas passadas. Né? Então significa que esse aqui é M grau de T. Ou seja, por um lado tenho maior igual, por outro tenho menor igual. Então, juntando as duas, tenho 1 mais M grau de D. Tem que ser maior ou igual que M menos M0 mais 1 mais grau de D. Aí fazendo as contas, né? Multiplicando e passando do outro lado, fazendo os cancelamentos respectivos, eu tenho o seguinte, que 1 mais M0 menos 1, 1 mais grau de D é pelo menos M. Esse M aqui, ó. Absurdo, né? Porque esse aqui não depende de nada, é uma cota finita, né? E isso aqui vale para todo M maior ou igual que M0.
assim, o grau de transcendência de mx com respeito a esse cara é menor ou igual que o grau do divisor. D, onde D é o divisor de polos. Portanto, infinitamente geral, e com isto acaba a proposição inicial, né, que dizia mx é infinitamente gerado com respeito de z e grau de transcendência 1. Então, vou deixar como para na próxima aula esse lema aqui, que é fundamental na prova. Ó, esse lema aqui. Para demonstrar esse lema, a gente usa os lemas anteriores, então não é difícil, não. E depois vou mostrar que essa aqui é uma igualdade de fato. E vou dar um exemplo.